Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom dia a todos, a paz do Senhor, aos irmãos em Cristo. Que verdade é essa que Jesus se referia? A verdade é Ele mesmo. Ele estava se apresentando aqui a todos nós. Jesus veio ao mundo com um propósito. Ele tinha uma missão aqui. Ele teria que cumprir uma jornada aqui na Terra, até a cruz, até o momento em que a vida dele seria ceifada, até o momento em que ele morreria numa cruz, para nos dar uma segunda chance, para nos restituir a comunhão com Deus, para restaurar aquela comunhão, aquele contato que o homem tinha com Deus e que Adão havia perdido através do pecado. E Jesus nos restituiu isso, Ele nos deu esse presente, Ele nos deu a esperança de uma vida eterna para todo aquele que nele crê. E Ele nos diz aqui que aquele que conhecer a verdade, verdadeiramente, será salvo verdadeiramente, será dele verdadeiramente, será liberto. E Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele foi até João Batista, e João Batista o batizou nas águas. E no momento em que Jesus foi batizado nas águas, com 30 anos de idade, João Batista teve o privilégio de ver uma voz, de ouvir uma voz descer do céu. Ele teve o privilégio de ver aquela pomba, que era o próprio Espírito Santo, descendo sobre a cabeça de Jesus. E essa voz do céu, a voz de Deus, a voz do Pai, diz ali para ele: esse é o meu Filho amado, referindo-se a Jesus. Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho alegria. Vamos procurar ter essa mesma alegria em Cristo Jesus, irmãos. E João Batista o batizou. E dali, após ser batizado, Jesus iria começar, de fato, a sua missão aqui na Terra. Ele iria começar a pregar o seu Evangelho. Ele não ia pregar religião ou denominação nenhuma. Ele ia pregar a Ele mesmo. Ele ia pregar o Evangelho. Ele ia pregar a palavra. Ele iria pregar a verdade. A única verdade absoluta, indiscutível. A verdade que Ele é o Cristo, Filho de Deus, ungido, Messias, que veio ao mundo para nos salvar. E naquele momento, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele passaria por uma prova, onde ele seria batizado com fogo. E no deserto ele permanece 40 dias sem comer, passa fome. Mas ele estava ali se alimentando espiritualmente. Ele estava ali se preparando para o começo daquela jornada que não seria fácil. Aquela jornada onde ele deveria vencer o mundo. Ele venceu o mundo. Jesus, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E em nome dele nós também somos mais que vencedores, meus irmãos. E ali no deserto com fome, Jesus sente fome. Com muita fome. O seu corpo era de carne e osso. Ele era um homem como eu e você. E a fome dói, a fome machuca. E Satanás vai até ele. Satanás tenta destruí-lo. Satanás tenta atrapalhar aquela missão a qual Jesus tinha. E Satanás, naquele momento, tenta Jesus. Ele diz para Jesus ali. Jesus tem um diálogo com Satanás. E Satanás diz a ele: se tu és o Filho de Deus, se tu és, ele diz debochando, escarnecendo. Ele sabia quem era que estava ali na frente dele. Mas ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Jesus poderia fazer isso, ele poderia transformar aquela pedra em pão. Mas ele responde a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Satanás não se dá por satisfeito. E ele transporta Jesus ao pináculo do templo, em Jerusalém, um dos pontos mais altos da cidade. E dali ele diz para Jesus: se jogue daí, porque está escrito na tua palavra que os seus anjos te segurarão e não deixarão que os seus pés se machuquem nas pedras. Era uma verdade, de fato está escrito isso na Bíblia. Que os anjos de Deus nos protegerão e não deixará que a gente se machuque numa queda. Mas ele estava tentando Jesus. E Jesus diz para ele, dando uma resposta, usando também a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, não desafie Deus. Deus pode fazer todas as coisas, nós sabemos disso, Ele pode nos livrar de todos os males, nós sabemos disso, mas nós não podemos desafiá-lo, não podemos tentá-lo, não podemos querer efetuar um milagre, ou um prodígio, ou uma maravilha apenas por exibicionismo, ou para provar algo para alguém. Em todo milagre, livramento, em toda maravilha que ocorrer, onde nós possamos ser um instrumento, será pela vontade, permissão de Deus, e haverá um propósito, não será apenas por exibição. E Jesus diz a ele: não tentarás o Senhor seu Deus. E Satanás ainda não se dá por satisfeito e transporta Jesus ao ponto mais alto da terra, muito provavelmente ao topo, ao pico Everest naquele momento. E dali Satanás mostra para Jesus todos os reinos do mundo, tudo aquilo que de uma certa forma ele tem um certo controle, todas as riquezas, os luxos, as coisas boas, entre aspas, que o mundo pode oferecer. E Satanás oferece tudo aquilo para Jesus. Ele diz: tudo isso eu posso te dar se você uma vez se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus, mais uma vez, com o corpo fraco, debilitado, com fome, mas cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz o que está também escrito na palavra: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto, porque somente Deus é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nesse momento, Satanás se afasta. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13, que Satanás se afasta de Jesus por algum tempo. Ou seja, enquanto Jesus viveu aqui na terra, Satanás tentou destruí-lo, tentou atrapalhar aquela obra, tentou atrapalhar a missão, mas ele não poderia influenciar naquilo que Jesus iria fazer. Mas ele tentou, assim como ele tenta com cada um de nós, ele tenta destruir as nossas vidas. Em João 10,10 está escrito que o inimigo, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a nossa vida, a nossa paz. Ele quer destruir a nossa fé, a nossa esperança. Ele quer nos matar, tirar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Mas em nome de Jesus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, está escrito em Apocalipse 2,10. Temos que ser firmes, fiéis até a morte. Estar em Cristo, e Satanás dessa forma não poderá tocar em nós. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo, o inimigo não toca. A palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, nós somos ovelhas de Deus, ovelhas de Jesus, e nós conhecemos a voz de Cristo. Se vier uma voz diferente, nós vamos saber que essa voz quer nos destruir, que essa voz não é de Deus, que essa voz será do inimigo. E Jesus venceu ali no deserto. Depois que Satanás tenta de todas as formas destruí-lo ali e não consegue, os anjos de Deus vêm até Jesus. E ali ele se alimenta e volta para a Galiléia, onde iniciaria a sua missão. Glórias a Deus por isso. Vamos ter fé, crer em Jesus. E ele ainda teve um outro momento muito difícil na sua vida. Quando ele estava no Getsêmani, naquele parque, junto com Pedro, Tiago e João, que dormiam, que não conseguiam ficar acordados para ajudá-lo em oração naquele momento difícil que antecedia a sua prisão. Momentos antes de ser preso, algumas horas antes de ser preso, antes de ser traído por Judas. Naquele momento ali, Jesus ora a Deus e diz para o Pai: Senhor,
Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Hoje muitas pessoas, inclusive cristãos, querem fazer a sua vontade e não a de Deus. Enquanto nós temos que obedecer a Deus e fazer a vontade dele, porque ele não nos desampara. Ele estará conosco em todos os momentos, nos mais difíceis inclusive, e não vai nos desamparar. E Jesus ora ali no Getsêmani por 3 vezes, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus sabia que tinha que ser daquela forma. Ele estava angustiado. Jesus ali naquele momento chora lágrimas de sangue, diz a palavra de Deus. Mas ele não estava com medo dos pregos, ele não estava preocupado com a dor física que ele ia sofrer. Essa angústia era porque ali naquele momento estava sendo depositado sobre ele o peso de todos os pecados da humanidade, de todas as pessoas, inclusive os pecados das pessoas que ainda viriam a existir, ou seja, inclusive os meus pecados e os seus pecados estavam recaindo sobre as costas de Jesus. Ele estava suportando todos esses pecados, absorvendo para si, para nos limpar, para nos deixar puros, limpos, purificados pelo seu sangue que seria derramado. Ele estava ali, naquele momento, disposto a morrer por nós, para nos proporcionar a salvação. Vamos dar valor a isso, meus irmãos. Vamos dar valor a isso. Nunca, jamais, nenhuma pessoa no mundo, no universo, e Jesus ali era uma pessoa, um ser humano de carne e osso, perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele ia morrer numa cruz, uma pessoa limpa, perfeita, pura, que nunca pecou. Apenas ele nunca pecou. Ele foi o único ser humano no mundo que nunca pecou. E tinha que ser alguém assim, para poder morrer na cruz, para passar por aquele sacrifício e nos proporcionar a vida eterna. Pelo seu sangue que foi derramado até a última gota. E pelo seu sangue nós fomos comprados. Pelo seu sangue nós fomos sarados, purificados. Nós não somos perfeitos, mas através do sacrifício de Jesus nós somos santificados e reconhecidos pelo Pai como filhos, como salvos. E Jesus ali é preso. Chega até ele aqueles fariseus, aquelas pessoas com porretes, como se fossem ali para prender um bandido. E o traidor, Judas Iscariotes, chega até Jesus. Ele havia combinado com as pessoas ali, com os fariseus, que aquele a quem ele beijasse seria o Cristo. E ele vai até Jesus e beija Jesus no rosto. E Jesus diz para ele: é com o beijo que você trai o Filho do Homem. Jesus amava Judas Iscariotes, como amava todos os outros apóstolos, como ama cada um de nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. E Jesus sabia que aquele homem ali estaria perdido. E isso o deixa muito triste. Da mesma forma, Pedro peca. Quando nega Cristo 3 vezes, Pedro também pecou, de forma tão grave quanto Judas Iscariotes. Mas a atitude de Pedro foi diferente. Ele se arrependeu e se voltou para Jesus. E Jesus o perdoou, como também teria perdoado a Judas. Mas Judas preferiu se entregar definitivamente ao inimigo. E Jesus é colocado numa cruz, pregado no madeiro. E ali, nos seus últimos momentos de vida, sentindo dor, o sangue escorrendo pelo seu corpo, com sede, uma dor física terrível, e a dor pior, a dor do peso de todos os pecados da humanidade que recaíam sobre ele ali. E ali do lado dele 2 bandidos, 2 criminosos terríveis. A Bíblia se refere a eles como ladrões, mas eles eram muito mais do que ladrões, eram bandidos da pior espécie, eram assassinos, estavam ali sendo crucificados do lado de Jesus. E um deles diz para Jesus: tu não és o Cristo? Desce daí e nos tira também daqui. Você não é o Cristo, Filho de Deus? Esse homem diz isso para Jesus, debochando, escarnecendo, desafiando, tentando a Jesus. E Jesus se cala. Porém o outro bandido, ele disse para o primeiro: você não teme a Deus? Você não percebe que está dizendo uma loucura?
Essa pessoa que está do nosso lado está sendo crucificada de forma injusta, ele não fez nada, não é criminoso, ele não deveria estar aí. Ele é inocente, está morrendo junto conosco. Não diga isso dele. Depois ele se dirige a Jesus e diz, ele reconhece que quem está ali do lado dele é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. E ele diz, no último momento de sua vida, de uma vida onde ele só fez coisas erradas, mas no último momento ele clama a Deus diretamente. Ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com suas últimas forças, com seu último fôlego, ele responde a esse bom ladrão, vamos dizer assim, cujo nome historicamente nós sabemos que era Dimas. Jesus diz a Dimas, em verdade eu vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse homem deve ter sentido uma paz enorme no coração, que com certeza anulou toda aquela dor que ele estava sentindo ali. No último momento da sua vida ele viu a luz, ele viu a Deus, ele viu a verdade, ele viu a palavra, ele viu Cristo e teve a chance de se salvar. Não vamos perder essa chance, irmãos. Jesus está à nossa disposição de braços abertos. Não vamos escarnecer, debochar